Você já sentiu como se Deus tivesse se afastado? Como se suas orações não passassem do teto? Como se você clamasse, buscasse, suplicasse, mas o céu permanecesse em silêncio? Talvez você tenha pensado: será que Deus ainda fala hoje? Será que Ele ouve minhas orações? Por que eu não consigo sentir sua presença como antes? Deixe-me te dizer algo que vai mexer com você hoje. O problema não é que Deus parou de falar. O problema é que você parou de ouvir. A palavra de Deus declara em João 10:27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Jesus ouvem sua voz. Não talvez ouçam, ou às vezes ouvem. Elas ouvem. E se você é filho de Deus, essa promessa é para você também. Mas então, por que tantos cristãos vivem no silêncio espiritual? Por que tantos corações sinceros clamam sem receber resposta? Por que tantas vidas permanecem vazias, mesmo frequentando a igreja, lendo a Bíblia e cantando louvores? Porque existe uma coisa que falta. Uma única coisa que bloqueia sua audição espiritual. Uma coisa que impede você de experimentar a intimidade real com Deus. E nos próximos capítulos, vamos descobrir juntos o que é essa única coisa. Vamos desvendar os segredos de uma vida de oração poderosa. Vamos aprender a silenciar os ruídos que sufocam a voz de Deus. E você vai sair daqui transformado. Jeremias 29:13 promete: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Note bem, de todo o seu coração, não com metade, não com sobras, não quando der tempo, mas com tudo o que você é. A questão não é se Deus quer falar com você. Ele quer. A questão é, você está disposto a fazer o que é necessário para ouvi-lo? Prepare seu coração, abra sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você agora. Porque hoje é o dia em que o silêncio será quebrado. Hoje é o dia em que você vai descobrir a única coisa que faltava. Se você está cansado de uma fé morna, se você está exausto de orar sem ser ouvido, se você quer voltar a sentir a presença real de Deus, então, fique comigo até o final. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Que comece nossa jornada. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias era um dos profetas mais poderosos de Israel. Ele havia orado e o fogo desceu do céu. Ele decretou que não choveria e por 3 anos e meio não caiu uma gota de água. Mas agora, fugindo de Jezabel, deprimido e exausto, ele precisava ouvir a voz de Deus mais do que nunca. E sabe onde Deus falou com ele? Não no vendaval, não no terremoto, não no fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Aqui está a verdade que muitos não querem aceitar. Deus não compete com o barulho da sua vida. Ele não grita para ser ouvido acima das suas preocupações, da sua correria, da sua ansiedade, do seu celular, das suas distrações. Deus sussurra, e se você não estiver em silêncio, você não vai ouvi-lo. Pense comigo, quantas horas por dia você passa no celular, nas redes sociais, assistindo séries, consumindo notícias, envolvido em conversas vazias? E quanto tempo você passa em silêncio diante de Deus? Seja honesto agora. Não minta para você mesmo. O profeta Abacuque declarou em 2:20: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Calar-se, fazer silêncio, esvaziar-se dos ruídos. O problema da sua vida espiritual não é que Deus está distante. O problema é que seu coração está cheio demais, cheio de preocupações, cheio de planos, cheio de ansiedades, cheio de ruídos. Sabe qual é a ironia trágica? Vivemos na geração mais conectada da história, mas somos a geração mais desconectada de Deus. Temos acesso a tudo, mas não temos acesso ao único que realmente importa. Jesus disse em Mateus 6:6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto,
e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Entre no aposento, feche a porta, desligue o mundo, silencie os ruídos. Mas aqui está o problema. Nós temos medo do silêncio, medo de ficar sozinhos com nossos pensamentos, medo de enfrentar o vazio interior. Então enchemos cada segundo com barulho, com distração, com qualquer coisa que nos impeça de olhar para dentro. E enquanto fugimos do silêncio, fugimos de Deus. O Salmo 46:10 ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é opcional, é um mandamento. É uma condição para conhecer verdadeiramente quem Deus é. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode fazer uma escolha. A escolha de desligar o ruído. A escolha de buscar o silêncio. A escolha de criar espaço para que Deus fale. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser longo. Comece com 5 minutos. 5 minutos de silêncio real. Sem música, sem celular, sem distrações. Apenas você e Deus. Pense nisso. Se você não consegue ficar 5 minutos em silêncio com Deus, como espera ter uma vida de oração poderosa? Como espera ouvir sua voz? Como espera experimentar sua presença? A verdade dura é esta: você nunca ouvirá a voz mansa e delicada de Deus enquanto sua vida estiver cheia de ruídos ensurdecedores. Então eu te desafio hoje. Identifique os ruídos da sua vida. O que está ocupando o espaço que deveria ser de Deus? O que está sufocando a voz dele? E tenha coragem de silenciar essas coisas. Porque quando você finalmente fizer silêncio, você vai descobrir que Deus sempre esteve falando. Você só não estava ouvindo. No próximo capítulo, vamos descobrir como realmente silenciar o mundo para ouvir a voz de Deus. Não pare agora. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Existe uma diferença entre estar quieto e estar em silêncio. Você pode estar sentado, sem falar nada, mas sua mente estar gritando, seus pensamentos correndo, suas preocupações ecoando, seu coração inquieto. Silenciar o mundo não é apenas desligar o som ao seu redor, é desligar o tumulto dentro de você. Davi sabia disso. Por isso ele não disse, minha alma está quieta. Ele ordenou, ó minha alma, espera somente em Deus. Era um comando ativo, uma decisão intencional, um esforço consciente, porque o silêncio verdadeiro não acontece por acidente, ele é conquistado. Vivemos em uma cultura que glorifica a agitação. Se você não está ocupado, você não está sendo produtivo. Se você não está fazendo algo, você está perdendo tempo. Se você para descansar, você se sente culpado. E essa mentalidade está matando sua vida espiritual. Jesus, o homem mais importante que já pisou na terra, frequentemente se retirava para lugares solitários. Lucas 5,16 diz, ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Note bem, Jesus se retirava. Era intencional, era proposital. Não era algo que acontecia quando ele tinha tempo. Era uma prioridade. Se o Filho de Deus precisava de momentos de solidão e silêncio, quanto mais nós. Mas aqui está o que acontece. Quando você finalmente para e faz silêncio, uma guerra começa. Sua mente quer divagar, seu corpo quer se mover, suas preocupações querem gritar, e o inimigo sussurra. Isso é perda de tempo. Você tem coisas importantes para fazer, é exatamente aí que você precisa resistir. Porque o diabo sabe que se você conseguir fazer silêncio real diante de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. O profeta Isaías declarou em 30:15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança está a vossa força. Sossego, repouso, silêncio. É aí que está a sua força, não na agitação, não no fazer, mas no estar diante de Deus. Então, como você realmente silencia o mundo? Deixe-me te dar passos práticos. Primeiro, escolha um lugar. Jesus tinha seus lugares solitários. Você precisa do seu. Um canto da sua casa, um quarto,
Um lugar onde você possa estar a sós com Deus sem interrupções. Segundo, escolha um horário. Não espere ter tempo. Você nunca terá. Você precisa fazer tempo. Marcos 1,35 diz que Jesus se levantava de madrugada, antes do mundo acordar, antes das demandas do dia. Ele priorizava o silêncio com o Pai. Terceiro, desligue tudo. Celular no modo avião, televisão desligada, notificações silenciadas. Nada de só vou dar uma olhadinha rápida. Se você não consegue desligar seu celular por 15 minutos para encontrar com Deus, seu celular se tornou seu ídolo. Comece com a palavra. Não entre no silêncio vazio. Entre com a palavra de Deus. Leia um salmo. Medite em um versículo. Deixe a verdade bíblica preencher sua mente antes do silêncio. Quinto, respire e espere. Simplesmente esteja ali. Não precisa ter palavras eloquentes. Não precisa sentir algo imediatamente. Apenas permaneça. O Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. E sabe o que vai acontecer? No início parecerá estranho, desconfortável. Sua mente vai querer fugir. Mas se você persistir, se você realmente silenciar o mundo, algo sobrenatural começa a acontecer. Você começa a perceber a presença de Deus, não como um sentimento emocional forçado, mas como uma realidade tangível, uma paz que não faz sentido, uma certeza que não vem de você, uma voz que não é audível, mas é mais real do que qualquer som. Isso é o que os místicos cristãos chamavam de contemplação. Isso é o que os pais do deserto buscavam. Não é algo místico ou estranho. É simplesmente estar na presença de Deus, sem pressa, sem agenda, sem exigências. E é aí que a transformação real acontece. Porque você não precisa de mais informação sobre Deus. Você precisa de mais encontro com Deus. E o encontro acontece no silêncio. Pense na mulher com fluxo de sangue. Ela não fez um discurso, não orou uma oração longa. Ela simplesmente tocou a orla da veste de Jesus em silêncio. E poder saiu dele. Lucas 8, 44, 46. O toque silencioso da fé move o coração de Deus mais do que 1000 palavras vazias. Então hoje, eu te desafio. Não apenas leia sobre silêncio. Pratique o silêncio. Reserve 15 minutos hoje. Desligue o mundo, abra sua Bíblia e simplesmente esteja na presença de Deus. E quando você fizer isso consistentemente, você vai descobrir que Deus sempre esteve falando. Você só precisava silenciar o ruído para finalmente ouvi-lo. No próximo capítulo, vamos entender por que às vezes Deus parece em silêncio e o que Ele está fazendo nesses momentos. Continue comigo, ó minha alma. Espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Existe uma diferença entre estar quieto e estar em silêncio. Você pode estar sentado, sem falar nada, mas sua mente estar gritando, seus pensamentos correndo, suas preocupações ecoando, seu coração inquieto. Silenciar o mundo não é apenas desligar o som ao seu redor, é desligar o tumulto dentro de você. Davi sabia disso. Por isso ele não disse, minha alma está quieta. Ele ordenou, ó minha alma, espera somente em Deus. Era um comando ativo, uma decisão intencional, um esforço consciente, porque o silêncio verdadeiro não acontece por acidente, ele é conquistado. Vivemos em uma cultura que glorifica a agitação. Se você não está ocupado, você não está sendo produtivo. Se você não está fazendo algo, você está perdendo tempo. Se você para descansar, você se sente culpado. E essa mentalidade está matando sua vida espiritual. Jesus, o homem mais importante que já pisou na terra, frequentemente se retirava para lugares solitários. Lucas 5,16 diz, ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Note bem, Jesus se retirava. Era intencional. Era proposital. Não era algo que acontecia quando ele tinha tempo. Era uma prioridade. Se o Filho de Deus precisava de momentos de solidão e silêncio, quanto mais nós. Mas aqui está o que acontece. Quando você finalmente para e faz silêncio, uma guerra começa.
Sua mente quer divagar, seu corpo quer se mover, suas preocupações querem gritar, e o inimigo sussurra: isso é perda de tempo. Você tem coisas importantes para fazer, é exatamente aí que você precisa resistir. Porque o diabo sabe que se você conseguir fazer silêncio real diante de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. O profeta Isaías declarou em 30:15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, no sossego e na confiança está a vossa força. Sossego, repouso, silêncio. É aí que está a sua força, não na agitação, não no fazer, mas no estar diante de Deus. Então, como você realmente silencia o mundo? Deixe-me te dar passos práticos. Primeiro, escolha um lugar. Jesus tinha seus lugares solitários. Você precisa do seu. Um canto da sua casa. Um quarto. Um lugar onde você possa estar a sós com Deus sem interrupções. Segundo, escolha um horário. Não espere ter tempo. Você nunca terá. Você precisa fazer tempo. Marcos 1:35 diz que Jesus se levantava de madrugada, antes do mundo acordar, antes das demandas do dia. Ele priorizava o silêncio com o Pai. Terceiro, desligue tudo. Celular no modo avião, televisão desligada, notificações silenciadas. Nada de só vou dar uma olhadinha rápida. Se você não consegue desligar seu celular por 15 minutos para encontrar com Deus, seu celular se tornou seu ídolo. Comece com a palavra. Não entre no silêncio vazio. Entre com a palavra de Deus. Leia um salmo. Medite em um versículo. Deixe a verdade bíblica preencher sua mente antes do silêncio. Quinto, respire e espere. Simplesmente esteja ali. Não precisa ter palavras eloquentes. Não precisa sentir algo imediatamente. Apenas permaneça. O Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. E sabe o que vai acontecer? No início parecerá estranho, desconfortável. Sua mente vai querer fugir. Mas se você persistir, se você realmente silenciar o mundo, algo sobrenatural começa a acontecer. Você começa a perceber a presença de Deus. Não como um sentimento emocional forçado, mas como uma realidade tangível, uma paz que não faz sentido, uma certeza que não vem de você, uma voz que não é audível, mas é mais real do que qualquer som. Isso é o que os místicos cristãos chamavam de contemplação. Isso é o que os pais do deserto buscavam. Não é algo místico ou estranho, é simplesmente estar na presença de Deus, sem pressa, sem agenda, sem exigências. E é aí que a transformação real acontece. Porque você não precisa de mais informação sobre Deus. Você precisa de mais encontro com Deus. E o encontro acontece no silêncio. Pense na mulher com fluxo de sangue. Ela não fez um discurso, não orou uma oração longa. Ela simplesmente tocou a orla da veste de Jesus em silêncio. E poder saiu dele. Lucas 8:44-46. O toque silencioso da fé move o coração de Deus mais do que 1000 palavras vazias. Então hoje, eu te desafio. Não apenas leia sobre silêncio. Pratique o silêncio. Reserve 15 minutos hoje. Desligue o mundo. Abra sua Bíblia. E simplesmente esteja na presença de Deus. E quando você fizer isso consistentemente, você vai descobrir que Deus sempre esteve falando. Você só precisava silenciar o ruído para finalmente ouvi-lo. No próximo capítulo, vamos entender por que às vezes Deus parece em silêncio e o que Ele está fazendo nesses momentos. Continue comigo, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Uma das experiências mais dolorosas na vida cristã é o silêncio de Deus. Aqueles momentos em que você ora, clama, busca, mas parece que o céu está fechado. Você lê a Bíblia, mas as palavras parecem mortas. Você vai à igreja, mas sai vazio. E você começa a se perguntar:
Onde Deus está? Por que Ele não responde? O que eu fiz de errado? Mas deixe-me te contar um segredo que vai mudar sua perspectiva. Quando Deus parece em silêncio, Ele não está ausente. Ele está ensinando. Olhe para a história de Israel no deserto. 40 anos. 40 anos de aparente silêncio. 40 anos dando voltas no mesmo lugar. E sabe o que Deuteronômio 8 revela? Deus estava guiando o tempo todo, estava ensinando, estava formando o caráter deles. Pense em um pai ensinando seu filho a andar. No começo ele segura a criança o tempo todo, mas chega um momento em que o pai precisa soltar as mãos. Não porque parou de amar, mas porque a criança precisa aprender a dar os próprios passos. E quando o pai solta, a criança pode sentir como se estivesse sozinha, mas o pai está ali, logo ao lado, pronto para a parar se necessário, observando, encorajando, confiando. Jó passou por isso. Durante 38 capítulos do livro de Jó, Deus permaneceu em silêncio enquanto Jó sofria, questionava e clamava. Seus amigos davam respostas religiosas vazias. Sua esposa o aconselhava a amaldiçoar a Deus. E Deus, silêncio. Mas então, no capítulo 38, Deus fala. E quando fala, não explica o porquê do sofrimento. Em vez disso, revela quem Ele é. Mostra sua grandeza, sua soberania, seu poder inigualável. E Jó entende. O que ele precisava não eram respostas, era revelação. Precisava conhecer Deus em um nível mais profundo. Às vezes, Deus fica em silêncio porque você está buscando respostas. Mas Ele quer te dar relacionamento. Você está pedindo explicações, mas Ele quer te dar revelação. Você está exigindo soluções, mas Ele quer te dar transformação. Jesus fez isso com Maria e Marta. Quando Lázaro estava morrendo, elas mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. João 11:3. Era urgente, era desesperador, era uma questão de vida ou morte. E o que Jesus fez? Ficou 2 dias a mais onde estava. Silêncio, aparente indiferença, demora inexplicável. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta disse com dor: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava no tempo certo, porque se tivesse chegado antes, teria curado Lázaro. Mas chegando depois, ele ressuscitou Lázaro. E uma cura impressiona, mas uma ressurreição transforma. O silêncio de Deus não era crueldade, era preparação para um milagre maior. Então, o que você faz quando Deus parece em silêncio? Primeiro, não interprete o silêncio como abandono. Isaías 54, 7 e 8 promete: Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. O silêncio é momentâneo. A misericórdia é eterna. Segundo, pergunte o que Deus está ensinando. Não apenas por que isso está acontecendo, mas o que tu queres que eu aprenda? Como tu queres me transformar através disso? Terceiro, continue obedecendo mesmo sem ouvir. Abacuque 3, 17, 18 declara: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Obedeça mesmo no silêncio. Adore mesmo sem respostas. Confie mesmo sem entender. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você confia no silêncio de Deus, sua fé cresce de um jeito que nunca cresceria nas respostas rápidas. Porque fé não é crer quando tudo faz sentido. Fé é confiar quando nada faz sentido. É continuar adorando na caverna. É manter-se firme na tempestade. É declarar, mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Jó 13:15. O silêncio de Deus está produzindo em você algo que as palavras nunca produziriam: maturidade, profundidade, caráter, dependência total. E quando Deus finalmente falar de novo, e Ele vai falar, você não será mais a mesma pessoa.
você terá se tornado alguém maduro o suficiente para receber o que ele sempre quis te dar. Então, se você está no silêncio de Deus agora, não desista. Não amargurar seu coração. Não questione seu amor. Em vez disso, pergunte: Deus, o que tu estás me ensinando neste deserto? Porque quando você sair, e você vai sair, você não apenas terá uma resposta, você terá uma revelação de quem Deus realmente é. E no próximo capítulo, vamos descobrir uma verdade chocante. Muitos de nós não falamos com Deus, apenas falamos de Deus. Continue para entender a diferença, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Uma das experiências mais dolorosas na vida cristã é o silêncio de Deus. Aqueles momentos em que você ora, clama, busca, mas parece que o céu está fechado. Você lê a Bíblia, mas as palavras parecem mortas. Você vai à igreja, mas sai vazio. E você começa a se perguntar: onde Deus está? Por que Ele não responde? O que eu fiz de errado? Mas deixe-me te contar um segredo que vai mudar sua perspectiva. Quando Deus parece em silêncio, Ele não está ausente. Ele está ensinando. Olhe para a história de Israel no deserto. 40 anos. 40 anos de aparente silêncio. 40 anos dando voltas no mesmo lugar. E sabe o que Deuteronômio 8 revela? Deus estava guiando o tempo todo. Estava ensinando. Estava formando o caráter deles. Pense em um pai ensinando seu filho a andar. No começo, ele segura a criança o tempo todo. Mas chega um momento em que o pai precisa soltar as mãos. Não porque parou de amar, mas porque a criança precisa aprender a dar os próprios passos. E quando o pai solta, a criança pode sentir como se estivesse sozinha. Mas o pai está ali, logo ao lado, pronto para a parar se necessário, observando, encorajando, confiando. Jó passou por isso. Durante 38 capítulos do livro de Jó, Deus permaneceu em silêncio, enquanto Jó sofria, questionava e clamava. Seus amigos davam respostas religiosas vazias. Sua esposa o aconselhava a amaldiçoar a Deus. E Deus, silêncio. Mas então, no capítulo 38, Deus fala. E quando fala, não explica o porquê do sofrimento. Em vez disso, revela quem Ele é. Mostra sua grandeza, sua soberania, seu poder inigualável. E Jó entende. O que ele precisava não eram respostas, era revelação. Precisava conhecer Deus em um nível mais profundo. Às vezes, Deus fica em silêncio porque você está buscando respostas. Mas Ele quer te dar relacionamento. Você está pedindo explicações, mas Ele quer te dar revelação. Você está exigindo soluções, mas Ele quer te dar transformação. Jesus fez isso com Maria e Marta. Quando Lázaro estava morrendo, elas mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. João 11:3. Era urgente, era desesperador, era uma questão de vida ou morte. E o que Jesus fez? Ficou 2 dias a mais onde estava. Silêncio, aparente indiferença, demora inexplicável. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta disse com dor: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava no tempo certo, porque se tivesse chegado antes, teria curado Lázaro. Mas chegando depois, ele ressuscitou Lázaro. E uma cura impressiona, mas uma ressurreição transforma. O silêncio de Deus não era crueldade, era preparação para um milagre maior. Então, o que você faz quando Deus parece em silêncio? Primeiro, não interprete o silêncio como abandono. Isaías 54, 7 e 8 promete: Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. O silêncio é momentâneo. A misericórdia
é eterna. Segundo, pergunte o que Deus está ensinando. Não apenas por que isso está acontecendo, mas o que tu queres que eu aprenda? Como tu queres me transformar através disso? Terceiro, continue obedecendo mesmo sem ouvir. Abacuque 3, 17, 18 declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Obedeça mesmo no silêncio. Adore mesmo sem respostas. Confie mesmo sem entender. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você confia no silêncio de Deus, sua fé cresce de um jeito que nunca cresceria nas respostas rápidas. Porque fé não é crer quando tudo faz sentido. Fé é confiar quando nada faz sentido. É continuar adorando na caverna. É manter-se firme na tempestade. É declarar, mesmo que ele me mate, ainda assim confiarei nele. Jó 13, 15. O silêncio de Deus está produzindo em você algo que as palavras nunca produziriam: maturidade, profundidade, caráter, dependência total. E quando Deus finalmente falar de novo, e ele vai falar, você não será mais a mesma pessoa. Você terá se tornado alguém maduro o suficiente para receber o que ele sempre quis te dar. Então, se você está no silêncio de Deus agora, não desista. Não amargurar seu coração. Não questione seu amor. Em vez disso, pergunte: Deus, o que tu estás me ensinando neste deserto? Porque quando você sair, e você vai sair, você não apenas terá uma resposta, você terá uma revelação de quem Deus realmente é. E no próximo capítulo, vamos descobrir uma verdade chocante. Muitos de nós não falamos com Deus, apenas falamos de Deus. Continue para entender a diferença. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Este é um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Pessoas que profetizaram, que expulsaram demônios, que fizeram milagres. Tudo em nome de Jesus. E Jesus diz: nunca vos conheci. Como isso é possível? Como alguém pode fazer tanto para Deus, mas nunca conhecer Deus? Porque é possível falar de Deus sem nunca falar com Deus. É possível trabalhar para Deus sem nunca ter intimidade com Deus. É possível ser religioso sem ser relacional. E essa é a tragédia da igreja moderna. Pense comigo. Quantas horas você passa por semana estudando sobre Deus, lendo livros sobre Deus, ouvindo pregações sobre Deus, conversando com outros sobre Deus? Agora me responda. Quanto tempo você passa falando com Deus? Não orações decoradas, não listas de pedidos, mas conversas reais. Momentos de escuta. Silêncio na presença dele. Seja brutalmente honesto. Tem gente que sabe mais sobre Deus do que conhece a Deus. Sabe citar versículos, mas não sabe ouvir sua voz. Sabe defender doutrinas, mas não sabe descansar em sua presença. Sabe pregar para os outros, mas não sabe se entregar a ele. Isso é conhecimento, sem relacionamento. Religião, sem intimidade. Ativismo, sem comunhão. Imagine um casamento onde a esposa lê livros sobre o marido. Participa de grupos para discutir sobre ele. Fala constantemente sobre ele para os outros, mas nunca conversa com ele. Nunca passa tempo a sós com ele. Nunca o ouve realmente. Isso seria loucura, não seria? Mas é exatamente assim que muitos cristãos vivem com Deus. Marta fazia isso. Você se lembra da história? Jesus estava na casa de Marta e Maria. E enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, simplesmente estando com ele, Marta estava distraída com muito serviço. Lucas 10:40. Note bem, ela estava servindo a Jesus. Não estava fazendo nada errado. Não estava em pecado. Estava trabalhando para Jesus. Mas estava tão ocupada servindo que perdeu a oportunidade de estar com ele.
E quando reclamou para Jesus sobre Maria, a resposta dele foi devastadora. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Uma só coisa é necessária: estar aos pés de Jesus, ouvi-lo, conhecê-lo, não fazer para ele, mas estar com ele. Tom desafiador. Aqui está a verdade dura. Deus não está tão impressionado com seu trabalho quanto você pensa. Ele não precisa do seu ativismo. Ele não fica impressionado com sua agenda lotada de compromissos religiosos. O que ele quer é você, seu coração, sua atenção, sua presença. Jeremias 9, 23, 24 declara: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Conhecer a Deus, não apenas saber sobre Ele, conhecê-lo. Então, como você passa de falar de Deus para falar com Deus? Primeiro, mude suas orações de monólogos para diálogos. Pare de apenas despejar suas listas de pedidos e espere. Fale e depois silencie. Pergunte e depois escute. Deus, o que tu queres me dizer hoje? Segundo, passe menos tempo estudando e mais tempo contemplando. Não abandone o estudo bíblico, mas equilibre. Leia menos sobre Deus e fale mais com Deus. Você pode ler 10 livros de teologia e continuar vazio se não tiver encontros reais com Ele. Terceiro, escolha a presença acima de produtividade. Quando você tem tempo livre, sua primeira reação é preencher esse tempo com mais atividades? Ou você aproveita para simplesmente estar com Deus? Jesus constantemente escolhia a presença. Ele deixava as multidões para estar a sós com o Pai. Moisés entendeu isso. Quando Deus ofereceu enviar um anjo para guiar Israel, Moisés recusou. Ele disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Êxodo 33, 15. Moisés não queria bênção sem a presença. Não queria vitória sem intimidade. Não queria o que Deus poderia dar se não pudesse ter o próprio Deus. E sabe o que aconteceu? Êxodo 33, 11 diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Face a face, como amigos, não como servo e patrão, não como devedor e credor, mas como amigos íntimos. É isso que Deus quer com você. Não um empregado eficiente, um amigo íntimo, alguém que o conhece, que ouve sua voz, que desfruta de sua presença. João 15, 15. Registra Jesus dizendo: Já vos não chamarei servos, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos, não apenas servos. Amigos. Então pare agora e pergunte ao seu coração: eu conheço a Deus ou apenas sei sobre Ele? Eu tenho intimidade ou apenas informação? Eu falo com Ele ou apenas falo de Ele? E se a resposta for dolorosa, comece hoje a mudar isso. Feche os livros, desligue as pregações, abra seu coração e simplesmente converse com Ele, como um amigo conversa com outro amigo. Porque no final, Deus não vai te perguntar quantos versículos você memorizou. Ele vai perguntar: você me conheceu? No próximo capítulo vamos descobrir o verdadeiro propósito da oração. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um equívoco enorme sobre oração que precisa ser corrigido hoje. Muitos acreditam que oração é uma ferramenta para convencer Deus a fazer o que queremos, como se Deus fosse uma máquina de desejos esperando para ser ativada pelas palavras certas, pela fé suficiente, pela persistência adequada. Mas deixe-me te dizer algo revolucionário. Oração não muda os planos de Deus. Oração muda você. Quando você entra em oração verdadeira, não é Deus quem precisa ser convencido. É você quem precisa ser transformado. Não é a mente de Deus que precisa mudar. É a sua mente que precisa ser renovada. Jesus ensinou isso claramente no Getsêmani.
Diante do cálice amargo da cruz, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus não orou para mudar a vontade do Pai. Ele orou para alinhar sua vontade humana com a vontade divina. A oração não mudou o plano de Deus. Mudou o coração de Jesus para aceitar aquele plano. E é exatamente isso que a oração deve fazer em você. Quantas vezes você orou desesperadamente por algo e Deus disse não? Ou pior, Deus ficou em silêncio e você se sentiu rejeitado, ignorado, abandonado? Mas e se o não de Deus ou o silêncio de Deus não fossem rejeição, mas proteção? E se ele não estivesse negando o seu pedido, mas preparando algo melhor? E se a oração não fosse sobre conseguir o que você quer, mas sobre se tornar quem Deus quer que você seja? Paulo experimentou isso. Ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava. 3 vezes ele orou pedindo para Deus remover. 3 vezes Deus disse não, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não removeu o espinho, mas através daquela oração não respondida do jeito que Paulo queria, algo maior aconteceu. Paulo aprendeu a depender totalmente da graça de Deus. Sua fraqueza se tornou o palco para o poder divino. A oração não mudou a situação, mudou Paulo. Aqui está a verdade que vai libertar você. Quando você ora, Deus não está no trono dizendo: deixe-me ver se esse pedido é convincente o suficiente. Deixe-me avaliar se a fé dele merece uma resposta positiva. Não. Deus é seu Pai. E como todo bom pai, ele já sabe o que é melhor para você. Ele já tem um plano perfeito. Ele já está trabalhando em seu favor. Romanos 8:28 promete: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A questão não é convencer Deus do que você precisa. A questão é se render ao que Deus já planejou. Primeiro, oração muda a sua perspectiva. Quando você leva suas ansiedades a Deus, elas perdem o poder sobre você. Filipenses 4:6-7 promete: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Note, você não recebe necessariamente o que pediu, mas recebe paz. Sua perspectiva muda. O que parecia impossível começa a parecer gerenciável. O que parecia desesperador começa a parecer temporário. Segundo, oração alinha sua vontade com a de Deus. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais seus desejos começam a refletir os desejos dele. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é sobre fazer Deus querer o que você quer, é sobre você começar a querer o que Deus quer. E quando isso acontece, suas orações sempre são respondidas, porque você está pedindo exatamente o que Deus já planejou dar. Terceiro, oração transforma seu caráter. Cada vez que você se humilha em oração, seu orgulho diminui. Cada vez que você confessa, sua consciência é purificada. Cada vez que você adora, sua alma é elevada. Cada vez que você intercede, seu coração se torna mais parecido com o de Cristo. Você vê? A oração não é uma fórmula mágica. É um processo de transformação. Não é sobre manipular Deus. É sobre ser moldado por Deus. Tom desafiador. Então pare de medir suas orações pelos resultados externos. Pare de considerar uma oração não respondida como falha. Em vez disso, pergunte: como eu mudei através dessa oração? O que Deus está produzindo em mim através desse processo? Porque às vezes, Deus permite que a circunstância permaneça, para que você possa amadurecer. Ele permite que o desafio continue, para que sua fé possa crescer. Ele permite que a espera se estenda, para que sua dependência dele se aprofunde. E aqui está a beleza. Quando você finalmente entende que oração é sobre transformação,
e não apenas sobre transação, você para de orar com desespero e começa a orar com confiança. Você para de implorar como um mendigo e começa a comungar como um filho. Você para de negociar com Deus e começa a se render a Deus. E nessa rendição, você encontra a verdadeira paz. A paz de saber que seu Pai tem tudo sob controle. A paz de confiar que Ele sabe o que está fazendo. A paz de descansar em seus planos perfeitos. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino, não as bênçãos, não as respostas, não os milagres. Busque primeiro a Deus, e tudo o mais encontrará seu lugar certo. Então hoje, eu te desafio. Entre em oração não para mudar Deus, mas para ser mudado por Deus. Não para conseguir algo dele, mas para se tornar mais parecido com ele. Não para convencê-lo dos seus planos, mas para se render aos planos dele. E quando você fizer isso, você descobrirá que a maior resposta de oração não é receber o que você pediu. É se tornar quem Deus sempre quis que você fosse. No próximo capítulo, vamos aprender a orar até que Deus se torne mais real que qualquer problema. Não pare agora. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele são iluminados. Os seus rostos não ficam confundidos. Existe um nível de oração que a maioria dos cristãos nunca alcança. É aquele lugar onde Deus se torna tão real, tão presente, tão tangível, que o problema que parecia uma montanha intransponível, de repente, parece uma pequena pedra. Não é que o problema desapareça, é que Deus se torna maior que o problema. E a diferença entre uma vida de fé medíocre e uma vida de fé poderosa está exatamente aqui. Quanto tempo você passa em oração até que a presença de Deus eclipse a magnitude dos seus desafios? A maioria das pessoas ora assim: Deus, eu tenho um problema enorme. Por favor, resolve. E depois de 2 minutos levanta e sai. O problema continua sendo a coisa mais real na vida delas. Deus é apenas uma esperança distante, uma possibilidade remota, um último recurso. Mas os que realmente conhecem o poder da oração, esses oram até que aconteça uma inversão. Eles entram na oração com o problema parecendo gigantesco e Deus parecendo distante, mas permanecem ali, clamam, adoram, confessam, esperam. E gradualmente, algo sobrenatural acontece. Deus começa a se tornar mais real. Sua presença começa a preencher o ambiente. Sua paz começa a invadir o coração. E quando finalmente levantam, o problema não mudou, mas eles mudaram. Davi sabia disso. Olhe para o Salmo 34. Ele estava fugindo de inimigos. Estava em perigo real. Tinha razões legítimas para entrar em pânico. Mas ele diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Note, Deus não necessariamente removeu os inimigos imediatamente, mas removeu os temores. Porque quando você busca a Deus até encontrá-lo verdadeiramente, o medo perde seu poder. E então Davi diz algo ainda mais profundo: os que olham para Ele são iluminados. Olhar para Ele, não olhar para o problema, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as possibilidades humanas, mas fixar os olhos nele até que sua luz ilumine toda a escuridão. Aqui está o problema. Você desiste cedo demais. Você ora por 5 minutos e espera sentir a presença plena de Deus. Você clama rapidamente e quer uma transformação instantânea. Você busca superficialmente e se frustra quando não sente nada. Mas oração profunda requer tempo, requer persistência, requer que você fique ali até que algo quebre, até que a glória desça, até que a paz invada, até que Deus se torne inegavelmente real. Jesus passou noites inteiras orando. Lucas 6,12 diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. A noite toda, não 10 minutos, não meia hora, a noite toda. E você acha que pode ter a mesma intimidade com Deus, o mesmo poder espiritual,
a mesma autoridade com orações de 5 minutos? Isso é ilusão. Mas aqui está a boa notícia. Quando você finalmente aprende a orar até sentir Deus mais real que o problema, tudo muda. Seu casamento pode estar em crise, suas finanças podem estar no vermelho, sua saúde pode estar fragilizada, seus filhos podem estar desviados. Mas quando você sai daquele lugar de oração profunda, você sai com uma certeza inabalável. Deus está no controle. Deus tem um plano. Deus vai fazer o impossível. Então, como você chega nesse lugar? Primeiro, separe tempo real. Não 5 minutos apressados entre compromissos, mas tempo de verdade. 1 hora, 2 horas, o quanto for necessário. Marcos 1:35 diz que Jesus se levantava de madrugada para orar. Ele priorizava esse tempo. Segundo, comece adorando. Não entre direto nos pedidos. Entre adorando, cantando, exaltando quem Deus é. O Salmo 104 ensina: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. A adoração abre as portas da presença. Terceiro, declare quem Deus é, em voz alta, com fé. Tu és meu provedor, tu és meu curador, tu és meu protetor, tu és maior que qualquer problema, tu és poderoso para fazer o impossível. Quando você declara a natureza de Deus, sua fé começa a crescer. Quarto, permaneça até sentir. Não saia apressado. Não desista quando não sentir nada imediatamente. Fique ali, espere, persista. Abacuque 2:1 diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá. Vigie, espere, permaneça. E então algo vai acontecer. Pode ser uma paz inexplicável. Pode ser uma convicção profunda. Pode ser uma lágrima que brota sem motivo aparente. Pode ser simplesmente uma certeza no seu espírito. Deus está aqui. Deus me ouviu. Deus vai agir. E quando essa certeza vem, o problema não desaparece. Mas você sabe que já está resolvido. Não porque você vê, mas porque você sentiu a presença daquele que tem todo o poder. Ana fez isso. Ela estava desesperada, sem filhos, humilhada, e foi ao templo orar. 1 Samuel 1:10 diz que ela orou com amargura de alma. Ela derramou seu coração diante de Deus. Não foi uma oração superficial, foi uma oração de quebrantamento total. E quando terminou, o versículo 18 diz algo poderoso. Então, a mulher se foi e comeu, e o seu rosto já não era triste. Espere. Ela ainda não tinha o filho. Nada tinha mudado externamente. Mas internamente, tudo tinha mudado. Deus tinha se tornado mais real que a esterilidade. A fé tinha se tornado mais forte que a dor. E no tempo certo, Deus deu a ela Samuel. Mas a vitória não começou quando Samuel nasceu. A vitória começou quando Ana deixou o templo com o rosto transformado. Essa é a oração que transforma. A oração que persiste até que Deus se torne mais real que qualquer coisa. A oração que não sai até sentir a presença. A oração que não desiste até ter a certeza. Então hoje eu te desafio. Não ore apressadamente. Não despeje suas ansiedades e saia correndo. Entre no seu lugar secreto. Feche a porta. E não saia até que Deus se torne mais real que o seu problema. Ore até a paz vir. Ore até a certeza chegar. Ore até seu rosto ser transformado. Ore até o medo ser substituído por fé. E quando você finalmente levantar daquele lugar, você não será mais a mesma pessoa, porque você terá encontrado o Deus que é maior que qualquer montanha. No próximo capítulo, vamos descobrir por que muitos fazem de Deus o último recurso em vez do centro de tudo. Isso vai mexer com você. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou te fazer uma pergunta dolorosa, mas necessária. Deus é o centro da sua vida, ou apenas o último recurso quando tudo mais falha? Seja honesto. Quando você tem um problema, qual é sua primeira reação? Você corre para Deus? Ou você tenta resolver sozinho, pede ajuda aos outros?
busca alternativas humanas. E só quando nada funciona, finalmente você dobra os joelhos? A triste realidade é que muitos cristãos tratam Deus como um plano B, um seguro contra imprevistos, um bombeiro para apagar incêndios, uma ambulância espiritual para momentos de desespero. Mas Deus não quer ser seu último recurso. Ele quer ser seu primeiro pensamento, sua primeira busca, seu centro absoluto. Veja o que Jesus disse em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Não buscai eventualmente. Não buscai quando mais nada funcionar. Mas primeiro, antes de tudo, acima de tudo, no centro de tudo. E note a promessa que vem depois. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é primeiro, todo o resto encontra seu lugar. Quando Deus é o centro, tudo mais se organiza ao redor dele. Pense em um sistema solar. O Sol está no centro, e todos os planetas giram ao redor dele em órbitas perfeitas. Mas o que aconteceria se um planeta decidisse: eu quero ser o centro, que eu vou seguir minha própria órbita? Caos, colisões, destruição. É exatamente o que acontece quando você tenta ser o centro da sua vida. Quando suas vontades, seus planos, seus desejos, suas ambições estão no centro e Deus fica na periferia, acionado apenas em emergências. Sua vida entra em caos. Suas prioridades colidem. Suas relações se quebram. Sua paz desaparece. Mas quando Deus está no centro, tudo flui em harmonia. Suas decisões se tornam mais claras. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis. Seus problemas encontram soluções. Não porque tudo fica perfeito, mas porque existe uma ordem divina governando tudo. Problema é que colocar Deus no centro custa algo. Custa sua autonomia. Custa seu direito de fazer o que quer. Custa sua agenda própria. Por isso Jesus foi tão radical. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Renuncie a si mesmo. Não renuncie ao pecado apenas. Não renuncie aos vícios apenas. Renuncie a si mesmo, ao seu eu no centro, às suas vontades como prioridade, aos seus planos como objetivo final. Isso é radical. Isso é difícil. Isso vai contra tudo o que o mundo ensina. O mundo diz: seja você mesmo. Faça o que te faz feliz. Seus sonhos em primeiro lugar. Mas Jesus diz: perca sua vida para encontrá-la. Morra para si, para viver em mim. Deixe-me ser o centro, e eu farei de você mais do que jamais seria sozinho. Então, como você sabe se Deus é realmente o centro ou apenas o último recurso? Faça este teste. Primeiro, como você começa seu dia? Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular? Ou você busca a face de Deus antes de qualquer outra coisa? Provérbios 3:6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, todos, inclusive o começo do dia. Segundo, como você toma decisões? Você decide primeiro e pede a bênção de Deus depois? Ou você busca a direção dele antes de decidir? Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Terceiro, como você reage aos problemas? Primeira reação: pânico, ligações, planos humanos e depois oração. Ou primeira reação: Deus, o que tu queres fazer aqui? Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quarto, como você gasta seu tempo? Sobram migalhas para Deus no final de um dia exausto? Ou você separa as primícias do seu tempo para Ele? Êxodo 23:19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Viu? A maneira como você vive revela onde Deus realmente está. Não onde você diz que Ele está, mas onde Ele realmente está. E se você está sendo honesto agora e percebendo que Deus não está no centro, não se desespere, não se condene, mas também não ignore essa convicção.
porque Deus te ama demais para permanecer na periferia da sua vida. Ele não é agressivo, ele não força, mas ele constantemente te convida. Filho, filha, deixe-me ser o centro, deixe-me governar, deixe-me liderar. E aqui está a promessa linda. Quando você finalmente coloca Deus no centro, tudo o que você temia perder, você descobre que não precisava. E tudo o que você nem sabia que precisava, Ele graciosamente te dá. Jesus prometeu em Marcos 10, 29 e 30. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo, e no século vindouro, a vida eterna. Você não perde quando coloca Deus em primeiro lugar. Você ganha 100 vezes mais. Davi entendeu isso. Por isso, ele declarou no Salmo 16, 2: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem, nenhum outro bem. Nada se compara, nada satisfaz, nada preenche, a não ser Deus. E quando você chega nesse lugar, onde Deus é suficiente, onde Ele é o centro, onde Ele é tudo, então, todo o resto encontra seu lugar certo. Então hoje, eu te convido. Pare de usar Deus como último recurso. Pare de mantê-lo na periferia. Pare de acioná-lo apenas em emergências. Convide-o para o centro. Entregue-lhe o controle. Declare: Deus, a partir de hoje, Tu és o centro. Meus planos giram ao redor dos Teus planos. Minha vontade se curva à Tua vontade. Minha vida existe para a Tua glória. E quando você fizer essa rendição total, você descobrirá a vida abundante que Jesus prometeu. Porque finalmente, tudo estará em seu devido lugar. No próximo capítulo, vamos aprender por que Deus fala alto quando o coração é humilde. Prepare-se para ser transformado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existe um segredo escondido nas Escrituras que, quando descoberto, revoluciona completamente sua vida de oração. Um princípio tão poderoso que determina se Deus vai falar com você ou se Ele vai resistir a você. E esse princípio é humildade. Deus não fala com os mais inteligentes, não fala com os mais religiosos, não fala com os mais ocupados no ministério. Ele fala com os humildes. Isaías 66, 2 declara: A minha mão fez todas essas coisas e todas elas são minhas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Para esse olharei, para o pobre de espírito, para o humilde, para o quebrantado. Sabe por que você não está ouvindo a voz de Deus? Talvez não seja falta de oração, talvez não seja falta de leitura bíblica, talvez seja falta de humildade, porque o orgulho bloqueia os ouvidos espirituais. O orgulho constrói muros entre você e Deus. O orgulho diz: eu sei, eu entendo, eu posso. E enquanto você está cheio de si mesmo, não há espaço para Deus. Tiago 4,6 é assustadoramente claro. Deus resiste aos soberbos. Resiste, opõe-se, coloca-se contra. Não é que Deus simplesmente ignora o orgulhoso. Ele ativamente resiste. Por quê? Porque o orgulho é a essência de todo pecado. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair. Foi o orgulho que fez Adão e Eva comerem do fruto. É o orgulho que separa o homem de Deus. E aqui está o problema. Orgulho espiritual é o mais perigoso de todos, porque é sutil, é disfarçado, é justificado. Você pode estar orgulhoso do seu conhecimento bíblico, orgulhoso da sua posição na igreja, orgulhoso da sua oração mais espiritual que a dos outros, orgulhoso de não ser como aqueles pecadores. Soa familiar? Era exatamente a oração do fariseu, em Lucas 18, 11, 12. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele estava certo sobre as práticas religiosas, mas estava cheio de orgulho. E Jesus disse que ele não foi justificado. Mas o publicano era diferente. Ele nem se atrevia a levantar os olhos ao céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, 13. E Jesus declarou:
este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Lucas 18:14. Humildade, quebrantamento, reconhecimento da própria condição. É isso que abre as portas do céu. Entenda, Deus não se impressiona com suas conquistas espirituais. Ele não fica maravilhado com quantos versículos você memorizou ou quantas horas você ora. Ele procura uma coisa: um coração humilde. O Salmo 51:17 revela: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, nunca rejeitará, sempre ouvirá, sempre responderá. Tom prático. Então, como você cultiva a humildade? Primeiro, reconheça sua total dependência de Deus. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Nada. Não pouco, não com dificuldade, nada. Cada respiração, cada batida do coração, cada bênção, tudo vem dele. Segundo, confesse rapidamente seus pecados. Não justifique. Não minimize. Não compare-se com outros. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro, sirva os outros sem esperar reconhecimento. Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos. Filipenses 2:3. N. Você já percebeu que Deus nem sempre responde na primeira oração? Às vezes você ora e nada acontece. Você jejua e o céu continua em silêncio. Mas é justamente aí que o céu está te observando, porque o verdadeiro poder não está em começar a orar. Está em continuar orando, mesmo quando parece que Deus não vai responder. Jesus contou uma parábola sobre isso em Lucas 18:1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele falou de uma viúva que insistia diante de um juiz injusto. Ela não desistia, não se calava, não recuava. E no final, o juiz atendeu seu pedido. Não porque era justo, mas porque ela não parava de bater na porta. Agora imagine, se um juiz humano, imperfeito, foi movido pela persistência de uma mulher, quanto mais o Deus justo e amoroso será movido pela tua fé constante. A perseverança é o som que atrai o milagre. Cada oração é como uma batida na porta do céu. E o céu nunca ignora quem continua batendo. Talvez Deus ainda não respondeu, não porque não quer, mas porque está moldando o seu coração para receber. O tempo da espera não é perda, é preparo. Deus usa o silêncio para fortalecer a sua fé, porque milagre sem perseverança se transforma em orgulho. Mas milagre com perseverança se transforma em testemunho. Quantos já desistiram um passo antes do milagre? Quantos pararam de orar justo quando o céu estava prestes a se abrir? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que não desistiram. Ana, a mãe de Samuel, orou ano após ano, chorou no templo, foi mal interpretada, mas continuou. E Deus ouviu. O ventre que era estéril se tornou um canal de profecia. Daniel orou por 21 dias, até que o anjo chegou e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender, as tuas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. O anjo estava a caminho, mas havia guerra espiritual no meio do caminho. E se Daniel tivesse desistido no dia 20? Nunca teria visto o milagre do dia 21. Ouvir a voz de Deus exige o mesmo princípio: perseverança. Você não ouve uma voz e desliga no meio da conversa. Muitos querem ouvir Deus, mas desistem na primeira dificuldade. A voz de Deus não é ouvida por quem tem pressa, mas por quem tem paciência. Tom suave e esperançoso. Jesus disse em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas o original do texto no grego mostra uma ideia contínua. Continuem pedindo, continuem batendo. Ou seja, não pare. Continue batendo na porta da presença de Deus. Continue orando mesmo cansado. Continue buscando, mesmo sem entender. Porque o Deus que parece estar em silêncio é o mesmo Deus que está te ouvindo no escuro. A fé que para no meio do caminho não alcança o milagre, mas a fé que persevera move o coração de Deus.
Talvez você esteja no quase, quase desistindo, quase duvidando. Mas é justamente aí que o inimigo tenta te calar, porque ele sabe que o próximo passo é o da resposta. Não pare de orar. Não pare de buscar. Deus está trabalhando no silêncio. O milagre está sendo alinhado. O céu está se movendo a teu favor. Cada lágrima tua é um som no trono de Deus. Cada oração tua é um registro no céu. E o tempo de Deus, ainda que pareça demorado, é sempre perfeito. A perseverança não é teimosia, é fé madura. É a fé que confia mesmo quando não vê, que crê mesmo quando não entende, que continua, mesmo cansada, porque sabe em quem tem crido. Hoje, o Espírito Santo te diz: não desista, continue. Porque o som da tua oração tem chegado ao céu. E quando o tempo de Deus chegar, nenhum silêncio, nenhuma demora e nenhuma barreira poderão impedir o milagre que está vindo. A perseverança é a chave. O silêncio é o teste. E a voz de Deus é a resposta que já está a caminho. Há algo sobrenatural que acontece quando você volta a ouvir a voz de Deus. Tudo muda. Não é apenas uma emoção, é uma transformação. Quando Deus fala, o caos se organiza. Quando Deus fala, a alma encontra paz. Quando Deus fala, até o deserto floresce. Talvez você tenha passado por um tempo de silêncio, por um tempo em que o céu parecia fechado, em que as orações pareciam sem resposta. Mas hoje, Deus está dizendo: o maior milagre não é ver o mar se abrir. O maior milagre é quando o coração volta a ouvir. Porque quando o coração volta a ouvir a voz de Deus, ele entende que tudo o que parecia perdido ainda pode ser restaurado. Jesus disse em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz de Deus é mais do que uma experiência, é um convite para a intimidade. Deus quer cear com você, quer conversar com você, quer caminhar contigo todos os dias. O problema é que muitos só buscam ouvir Deus quando estão em crise. Mas quem aprende a ouvir Deus em todo o tempo, vive em descanso mesmo nas tempestades. Ouvir Deus é caminhar na direção certa, mesmo quando os olhos não veem o caminho. Quando você voltar a ouvir a voz de Deus, a ansiedade perde força, o medo se cala e a fé volta a pulsar. A presença dele começa a preencher os lugares que o mundo deixou vazios. A voz de Deus traz clareza, propósito e paz, porque o que o pecado bagunçou, a voz de Deus coloca em ordem. Talvez o mundo tenha te deixado cansado, ferido, confuso, mas Deus está dizendo agora: filho, volta a me ouvir, eu nunca parei de te chamar. Ele não está distante, está à porta, esperando apenas que você abra. Tom mais suave, quase em oração. E quando você abrir o coração, a presença dele vai entrar e te curar. Vai acalmar o que o medo gritou. Vai restaurar o que o tempo quebrou. Vai reacender o que parecia apagado, porque o segredo nunca foi Deus falar mais. O segredo sempre foi você silenciar o suficiente para ouvir. Tom mais intenso, final inspirador. Hoje, o Espírito Santo está restaurando os ouvidos espirituais. Ele está despertando o teu coração novamente. Você vai voltar a ouvir, vai voltar a sentir, vai voltar a sonhar com Deus. Que vai perceber que a voz dele é tudo o que você sempre precisou. Deus está te chamando de volta ao secreto, de volta à oração, de volta à comunhão. E quando você voltar, nada mais será o mesmo, porque a voz de Deus muda tudo. Pausa final. Ele não desistiu de você. Ele só está esperando o seu sim novamente. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento o Espírito Santo tocou o seu coração, deixa um amém nos comentários. Escreve ali: Senhor, eu quero voltar a ouvir a tua voz. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva agora, porque juntos vamos continuar nessa jornada espiritual de ouvir, sentir e viver a presença de Deus todos os dias. Ativa o sininho para não perder as próximas mensagens, porque o que Deus ainda vai falar com você é poderoso demais para perder
Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue falando contigo e que a voz de Deus nunca mais se cale dentro do teu coração. Em nome de Jesus, amém.